Antes de adentrar ao texto do pronunciamento que hoje desejo fazer, eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma referência ao encontro que Mato Grosso do Sul, através da sua representação no Senado da República, na Câmara dos Deputados e de representantes das entidades rurais e, sobretudo, de 19 deputados estaduais dos 24 que compõem a Casa Legislativa Estadual do meu Estado, a excelentíssima senhora chefe da Casa Civil da Presidência da República, a nossa colega senadora Gleisi Hoffmann. O objetivo desse encontro com essa alta autoridade da República era de levar a preocupação do meu Estado com relação às tensões que existem lá entre índios e não índios. Nós estamos numa ameaça de um conflito sangrento entre aqueles proprietários rurais que adquiriram do Estado, no curso dos anos, propriedades e que nela trabalham, produzindo riquezas e que justificam, inclusive, aquele ardor, aquele entusiasmo da senadora Cátia Abreu, que há poucos instantes se referiu da tribuna, do sucesso do PIB nacional, que se deve basicamente à atividade agrícola brasileira. Pois bem, de um lado os produtores rurais, que ajudam ao Brasil a sobrepujar as dificuldades. Do outro, estão os indígenas, cuja cultura exige um trecho da terra que no passado foi deles. Mas, nesse desejo de preservar o que ancestralmente lhes pertenceu, estão sendo sujeitos a manipulações de grupos, inclusive grupos estrangeiros, cujos objetivos nós não conseguimos ainda atingir, mas que naturalmente têm interesses de ordem econômica. Pois bem, com esse propósito, nós, parlamentares sul-mato-grossenses, federais e estaduais, representantes da Federação da Agricultura do Estado e representantes do órgão mais tradicional do agronegócio do meu Estado, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, fomos à ministra. Ela, num gesto extremamente democrático, permitiu que todos nós nos manifestássemos a respeito do assunto que lá nos levava. E democraticamente mostrou o posicionamento do governo. Não foi aquele que desejávamos no momento, mas ela acenou, mostrou uma direção, um fanal, de que seria possível a curto prazo a solução do problema, de forma tal que os direitos dos produtores rurais, os direitos dos silvícolas, seria atendido no sentido da confraternização da família brasileira, não importa que etnia seja, lá no meu Estado. Eu saí desta reunião, senhor presidente e senhora senadora Ana Amélia, na convicção de que haveria realmente uma solução pacificadora, repito, com respeito aos dispositivos que a Constituição da República assegura ao produtor rural, ao proprietário rural e também aos silvícolas. Mas, senhor presidente, fazendo esse registro, eu desejo também focar um assunto de interesse do meu Estado com relação à questão do aproveitamento do gasoduto que participa, que atravessa, que sangra, inclusive, o território do meu Estado. E permito dizer a vossas excelências
que a Constituição Federal de 1988, a Carta Cidadã, conferiu ao Congresso Nacional duas atribuições primordiais: legislar e fiscalizar, ambas igualmente importantes, mas nem sempre vistas como tal. Nós, parlamentares, senadores sobretudo, somos muitos cobrados para apresentar propostas, mas não podemos descurar um minuto sequer de que nosso papel constitucional de fiscalizadores da ação executiva do Poder Executivo. É nesse sentido que apresentei à mesa do Senado Federal o requerimento número 138, de 2013, solicitando ao ministro de Minas e Energia, o eminente senador, nosso colega Edson Lobão, informações sobre investimentos da Petrobras no estado de Mato Grosso do Sul, em especial aqueles destinados à produção e ao transporte do gás natural. Já falei sobre a questão do gás natural em Mato Grosso do Sul em discurso feito nesta tribuna no dia 25 de fevereiro passado. Volto ao assunto para cobrar uma rápida resposta ao requerimento, uma resposta devida não só à minha pessoa, mas ao Senado da República, como também e principalmente ao povo do meu Estado, que vem sendo privado de uma grande riqueza. Pelo gasoduto Brasil-Bolívia, que possui 600 quilômetros dentro do território sul-mato-grossense, passam diariamente 30 milhões de metros cúbicos de gás natural boliviano. Todo esse gás é enviado diretamente para o consumo nos estados do Sul e do Sudeste, especialmente para o seu Rio Grande do Sul, eminente senadora Ana Amélia, especialmente para a utilização nas indústrias lá localizadas. O que defendo, e faço com veemência, é a instalação de uma separadora de gás no Mato Grosso do Sul, que permita o aproveitamento dos mais de 100 subprodutos integrantes da composição química do gás natural boliviano. Repito, que permita o aproveitamento dos mais de 100 subprodutos integrantes da composição química do gás natural boliviano. Entre esses compostos estão o gás propano e o butano, ou seja, aquele que significa o gás de cozinha utilizado por todos os nossos lares. A implantação da separadora permitiria o aproveitamento das cerca de 520 mil toneladas desses gases que atravessam o gasoduto e que são simplesmente queimados no sul e no sudeste do país, sem qualquer aproveitamento econômico. A partir da separadora e com a construção de gasodutos, seria possível transformar industrialmente esses gases, de forma a abastecer completamente Mato Grosso, o meu Mato Grosso do Sul, Goiás e até aqui o Distrito Federal. Senador Rubem Figueiredo, permita-me, já que o senhor falou no Distrito Federal, e a relevância da matéria, porque gás natural é energia, é uma matéria relevante. Eu queria apenas, pedindo licença a Vossa Senhoria, saudar os jovens estudantes do nível fundamental do Centro Educacional 7 Estrelas de Sobradinho, aqui do Distrito Federal. Então, boas-vindas, professoras e também os alunos. Está falando o senador Rubens Figueiredo, que é do PSDB do estado do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, e muito obrigado, senador. Muito obrigado. Minha saudação também aos jovens e à professora que nos visitam aqui. Já tive a oportunidade de conhecer Cerradinho há muitos anos passados. Eu acredito que a cidade prosperou imensamente e hoje constitui um dos polos populacionais e industriais importantes do Distrito Federal. Minhas homenagens também, associando-me às palavras da senadora Ana Amélia. Mas continuo, senhora presidente, para dizer que vejam que não estou a falar de algo insignificante, mas de uma quantidade imensa de riqueza que é queimada a cada minuto nas indústrias do Sudeste e que não poderia ser revertida em prol da sociedade brasileira.
O requerimento que apresentei e para o qual espero uma resposta rápida é um verdadeiro clamor contra esse descaso da Petrobras para com o meu Estado e para com grande parte da população de nosso país. A ideia da separadora de gás foi apresentada em 1955. Gostaria de repetir aqui, em 1955, quando o Brasil tinha apenas 9 unidades desse tipo. Os estudos de viabilidade técnica começaram desde então, mas até hoje, quase 20 anos depois, ainda não saíram do papel. Acontece que o Brasil possui hoje 42 separadoras de gás, nenhuma delas instalada na região centro-oeste, o que é uma tremenda distorção. Fala-se muito que o projeto é inviável economicamente, que o aproveitamento dos subprodutos não compensaria o investimento, entre outras barbaridades. Isso é, senhoras senadores, senhor senador, absolutamente inaceitável. Todo o gás cozinha consumido no Centro-Oeste é importado da Argentina. Eu gostaria de ressaltar esse fato, para a atenção do ilustre representante do Acre, o senador Inácio Aníbal, aliás. Todo o gás de cozinha consumido no Centro-Oeste é importado da Argentina e chega ao Brasil pelo Porto de Santos, de onde segue via gasoduto para a Paulínia. De lá para os estados do Centro-Oeste, o gás é transportado de caminhão. Imagine, senhores senadores, senhora presidente, os altos custos envolvidos nessa operação. É preciso refazer já os estudos de viabilidade técnica e econômica desse rico potencial que o subsolo sul-americano oferece e que agora, canalizado atravessa todo o território sul-mato-grossense e grande parte do território nacional. Enquanto reluta em aplicar recursos numa separadora de gás em Mato Grosso do Sul, a Petrobras anuncia a retomada dos investimentos na exploração do gás em território boliviano, país que já há poucos anos ameaçou a empresa brasileira de expropriação. Como explicar essa situação? Como admitir que, após ser humilhada na Bolívia e com o silêncio do governo brasileiro, vejam bem, e com o silêncio do governo brasileiro, a Petrobras invista no exterior e não invista no Brasil? Esta é a pergunta que deixo a esta casa. Temos que dar um basta a esse comportamento político, talvez até ideológico da Petrobras. Precisamos cobrar da empresa que priorize os investimentos no Brasil e não em países que não respeitam contratos, como o da Bolívia, que atiram na lata de lixo regras previamente estabelecidas. Faço esse apelo, senhora presidente e senhores senadores, mesmo que em tom de cobrança, ao senhor ministro Edson Lobão, nosso colega no Senado, para que responda com brevidade ao requerimento de minha autoria. Não é apenas esse representante do Estado de Mato Grosso do Sul, mas o povo sul-mato-grossense que cobra uma satisfação. Por ser oportuno, anuncio a vossas excelências que há menos de um mês, durante visita da senhora presidente da República, Dilma Rousseff, à capital do meu estado, Campo Grande, declarou sua excelência ao empresário Uezi Zaran, presidente do Grupo Copagás, empresa de alcance nacional, pois atinge no serviço de distribuição de gás natural cerca de 17 estados do nosso país. Uma reunião ainda em maio seria realizada com a presidente da Petrobras, senhora Graça Fortes. Uezi Zaran, digo a vossas excelências, conforme já chamei, aliás, em outras vezes, levantou a ideia da instalação de usinas separadoras de gás em Mato Grosso do Sul aos então presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, e que agora volta a insistir esperançoso de que seu patriótico apelo terá ressonância
na presidente da República, a senhora Dilma Rousseff. De minha parte, senhora presidente desta Casa, confio que a presidente Dilma já tenha realizado a reunião com a senhora Graça Fortes e que o resultado do encontro tenha sido positivo para a concretização da ideia de implantar uma usina separadora de gás em meu estado. Afinal, não podemos deixar que tamanha riqueza atravesse o Mato Grosso do Sul para ser desperdiçada, queimada nas indústrias do Sudeste. Eu quero dizer ainda, para finalizar, a vossas excelências, que na ocasião do primeiro pronunciamento em fevereiro a esse respeito, eu tentei sensibilizar esta Casa e o governo da República sobre a possibilidade de o sangramento do gasoduto já no território mato-grossense e que se destinasse ao rico estado de Mato Grosso, possivelmente até Cuiabá, e desse trecho, um ramal que viesse passar pelo estado de Goiás, atender a capital desse estado goiano e chegasse até aqui, a nossa capital federal, Brasília. Inclusive, na época, fui indagado por alguns dos senadores, se não me falha a memória, até pelo senador Paim, de qual seria o custo de um botijão de gás se nós tivéssemos oportunidade de trazê-lo até aqui através de um ramal do gasoduto Brasília-Bolívia. E chegou-se à conclusão que aqui se paga um botijão de gás cerca de R$ 55. Se houvesse essa hipótese da extensão do gasoduto através de terminais até aqui, esse gás seria, no máximo, por R$ 25 o botijão. Veja a economia que a população aqui de Brasília teria se isso fosse concretizado pela Petrobras e o governo da República. E termino, senhora presidente, dizendo, espero contar ainda com o valioso apoio dos meus pares, e sei que o conseguirei, todos ciosos dos problemas de seus estados, mas com o objetivo mais nobre e justo de defender os interesses maiores do Brasil, como é o caso do aproveitamento do gás boliviano, que passa pelo meu estado de Mato Grosso do Sul, se possível, com a criação ou instalação de uma usina separadora, grande objetivo das autoridades e do povo do meu estado. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção que me conferiu.